Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Marcela Pereira Pimenta, tenho 16 anos, sou aluna do Colégio Evangélico Plenitude do Novo Gama, Goiás, e eu estou na segunda série do ensino médio no ano de 2020. Este trabalho é para compor a nota do segundo bimestre da disciplina de matemática do professor Diego Felipe. Então chega de enrolação e vamos começar a embaçar sobre o assunto que é o papel da mulher nas exatas. Então, para iniciar esse assunto, vou falar um pouco sobre a evolução dos direitos das mulheres. As mulheres começaram a ter mais autonomia em certas coisas a partir do século XX, após as grandes guerras mundiais, avanços científicos e tecnológicos. Pois antes, o papel das mulheres era ser subordinadas ao poder masculino, tendo basicamente a função de procriação, de manutenção do lar e de educação dos filhos, numa época em que o valor era a força física. A partir da década de 40, o feminismo, que é o conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum direitos equânimes e uma vivência humana por meio de empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gêneros, o feminismo começa a pensar na possibilidade de um futuro diferente daquele que lhe reservaram culturalmente e historicamente. As mulheres já vinham em um processo lento e gradual das conquistas sociais, econômicas e jurídicas. Mas é a partir de então que se intensificam as discussões e lutas pela superação da situação das mulheres. As mulheres foram conseguindo aos poucos seu lugar na sociedade e passaram a fazer as coisas que os homens praticavam, como cargos políticos, direito a voto, a estudo, a trabalhar, dirigir, entre outros. E como podemos ver, as mulheres conseguiram ocupar até as áreas da TI, que é a tecnologia de informação, e a exatas, de modo geral. Sempre foram denominadas pelos homens, não devido apenas à questão comportamental, mas relaciona-se ao aspecto cultural. Isso não impediu que algumas mulheres enfrentassem os impasses surgidos decorrentes do pouco incentivo feminino na área. Algumas até conseguiram um grande reconhecimento para seus feitos. Hoje em dia, por conta do grande desenvolvimento tecnológico, a demanda em emprego para estas áreas só faz crescer, sendo que isso pode ser considerado até um estímulo para aquele que busca um ensino superior voltado ao setor de informática, matemática, física, entre outros. Mas por que as mulheres não buscam oportunidades nestes cursos, sendo que homens e mulheres se valem de diferentes estratégias e habilidades para responder ou fazer uma mesma tarefa, o que não significa que é melhor ou mais privilegiado do que o outro para a execução dela? Então, como por exemplo no Brasil, as mulheres publicam praticamente a mesma quantidade de pesquisas científicas do que os homens. Elas são responsáveis por 49% da produção. Olhando assim, o ambiente acadêmico parece bem igualitário por aqui. Mas quando se fala em publicações nas áreas como computação e matemática, a participação das pesquisadoras mulheres cai para menos de 25%, ou seja, diminui 24% da produção científica. Segundo dados do relatório do Elsevier, apresentados por Adriana Maria Tonini, diretora de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas do CNPq. Para Adriana, o problema não é a falta de investimento no nível universitário. Precisamos de mais investimento na base. O problema não é na universidade, vem de antes. Temos de incentivar as meninas de 6 e 7 anos a estudar matemática e exatas, mostrar a elas que existe espaço para mulheres nessas áreas sim, afirmou ela durante o Congresso Nacional de Liderança Feminina Kona Life, realizado pela ABRH-SP em parceria com a ONU Mulheres. Miriam Harumi Koga
foi um exemplo disso na prática. Com apenas 18 anos, ela foi a primeira a ser aplaudida de pé pela plateia durante a Kona Life 2018. A medalhista de ouro na quarta Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica e em várias outras Olimpíadas de Exatas, contou um pouco de sua história nos estudos. Falou sobre a importância de ter tido o incentivo da família e da escola para se encaminhar para a área de exatas. Miriam participa de Olimpíadas acadêmicas desde o ensino fundamental e diz que é claro o quanto a participação de garotas nas competições de exatas cai com o passar dos anos. O que falta é incentivo, e incentivo desde os primeiros anos, disse ela em uma plateia emocionada. Assim como já foi dito na reportagem, milhares de mulheres conquistam diariamente o seu lugar no mercado de trabalho e, além desses outras milhares, conquistaram o seu lugar na história. Agora vou citar 11 mulheres que mudaram a história mundial com a ciência e tecnologia. Temos como exemplo a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora da história e criadora do primeiro algoritmo do mundo. Maria Mitchell, que foi a primeira mulher a ser astrônoma profissional dos Estados Unidos e a segunda mulher na história a descobrir um planeta. Maria Maier, que ganhou o Prêmio Nobel de Física por sua pesquisa sobre a estrutura do átomo. Valentina Tereshkova, que foi a primeira cosmonauta, primeira mulher a ir ao espaço da história e major-geral da URSS, que é a União Soviética. Irmã Mary Kenneth Keeler, que foi a primeira a concluir o doutorado em Ciências da Computação e lutou pela inclusão de mulheres no campo de informática. Katherine Johnson, primeira mulher e negra a participar do Space Task Force, área da NASA responsável por enviar pessoas ao espaço. Randy Lammer, conhecida como a garota mais bonita do século. Randy foi a atriz, inventora e responsável pela criação do precursor do Wi-Fi. Grace Hopper, oficial da Marinha estadunidense e a primeira pessoa a conseguir programar um computador de larga escala. Carol Shaw, engenheira da computação, primeira mulher a trabalhar em uma empresa de videogame e a desenvolver um jogo. Margaret Hamilton, diretora da divisão de software, que criou o programa de voo de Apollo 11, espaçonave que levou o homem à Lua. Marissa Mayer, cientista da computação e ex-CEO do Yahoo. Essas mulheres foram mulheres que, não só as únicas, mas foram mulheres que marcaram toda a história mundial com a parte de exatas e TI. Então, com elas, podemos tirar um grande exemplo de atitude e poder de vontade delas, da parte delas. Então, acredite no poder de você mesma, afinal, a mulher pode tudo. Seja quem você quer ser, seja a mulher poderosa que gostaria de ser. Se jogue para a vida, não tenha medo. Faça suas conclusões, estude bastante, ultrapasse os limites de tudo, mas se reformule de dentro para fora. Liberte-se de tudo que lhe causa dor, impaciência, frustração e permita ser o que quiser ser. Esqueça tudo que te deixa para baixo, essa desigualdade entre homem e mulher e faça o que você quer fazer. Tchau, obrigado. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Marcela Pereira Pimenta, tenho 16 anos, sou aluna do Colégio Evangélico Plenitude do Novo Gama, Goiás. E eu estou na segunda série do ensino médio no ano de 2020. Este trabalho é para compor a nota do segundo bimestre da disciplina de matemática do professor Diego Felipe. Então chega de enrolação e vamos começar a falar sobre o assunto que é o papel da mulher nas exatas. Então, para iniciar esse assunto, vou falar um pouco sobre a evolução do direito das mulheres.
As mulheres começaram a ter mais autonomia em certas coisas a partir do século XX, após as grandes guerras mundiais, avanços científicos e tecnológicos. Pois antes, o papel das mulheres era ser subordinadas ao poder masculino, tendo basicamente a função de procriação, de manutenção do lar e de educação dos filhos, numa época em que o valor era a força física. A partir da década de 40, o feminismo, que é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum direitos equânimes, iguais, é uma vivência humana por meio de empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. O feminismo ele começa a pensar na possibilidade de um futuro diferente daquele que lhe reservaram culturalmente e historicamente. As mulheres já vinham em um processo lento e gradual